Povo Brasileiro, escrito pelo ilustre antropólogo e sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro e publicado em 1995, é uma obra monumental que investiga profundamente a formação, evolução e características únicas do povo brasileiro. O livro é uma extensa exploração da etnogênese do Brasil, oferecendo uma análise abrangente dos vários fatores que moldaram a diversificada paisagem cultural e social do país. A obra de Ribeiro não é apenas um relato histórico, é um exame profundo da interação entre diferentes raças, culturas e dinâmicas sociais que contribuíram para a criação do Brasil moderno. A tese central de Ribeiro gira em torno da ideia de brasilidade, conceito que ele desconstrói meticulosamente ao longo do livro. Ele argumenta que o povo brasileiro é o resultado de um processo complexo e muitas vezes violento de mistura cultural e racial, envolvendo povos indígenas, escravos africanos e colonizadores europeus. Essa mistura, segundo Ribeiro, criou uma identidade nacional única, caracterizada pela resiliência, criatividade e adaptabilidade. Ele divide a história do povo brasileiro em várias fases, desde a era pré-colombiana, passando pelo período colonial, até a contemporaneidade, destacando como cada período contribuiu para a psique nacional. Um dos aspectos mais atraentes do livro é a análise aprofundada de Ribeiro das diferentes regiões do Brasil, cada uma com suas características culturais e sociais distintas. Ele discute a região amazônica, o sertão nordestino, o litoral e os centros urbanos do sul e sudeste, mostrando como fatores geográficos e ambientais, juntamente com eventos históricos, moldaram as diversas identidades culturais no Brasil. A capacidade de Ribeiro de conectar histórias locais à narrativa nacional mais ampla é uma prova de sua compreensão abrangente das complexidades do Brasil. A escrita de Ribeiro é ao mesmo tempo acadêmica e acessível, tornando conceitos antropológicos e sociológicos complexos, compreensíveis para um público amplo. O uso de exemplos vívidos e anedotas pessoais enriquece o texto, dando vida às teorias abstratas e aos eventos históricos que ele discute. Ele não evita abordar os aspectos mais sombrios da história do Brasil, como a exploração brutal dos povos indígenas e os horrores da escravidão, mas também celebra a resiliência e as contribuições desses grupos para a cultura brasileira. O povo brasileiro também se destaca pela perspectiva prospectiva, ou seja, Ribeiro não se contenta em apenas explicar o passado. Ele está profundamente preocupado com o futuro do Brasil. E assim, ele prevê um país onde a diversidade cultural e racial, que tem sido historicamente uma fonte de conflito, possa tornar-se uma base para a unidade e a força. Ele também defende políticas que promovam a justiça social e a inclusão, considerando-as essenciais para que o Brasil realize plenamente seu potencial. Concluindo, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, é uma obra seminal que oferece uma exploração profunda e perspicaz da formação do povo brasileiro. Sua mistura de estudos rigorosos, prosa envolvente e análise profunda torna-o uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em compreender o tecido cultural e social único do Brasil. A visão otimista de Ribeiro para o futuro do Brasil, baseada em uma profunda apreciação de sua herança diversificada, oferece uma perspectiva esperançosa para o desenvolvimento contínuo do país. Para finalizar, o que você precisa saber sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, é conceito de brasilidade. O tema central do livro é brasilidade. Ribeiro explora como a identidade brasileira é produto de uma mistura complexa de povos indígenas, escravos africanos e colonizadores europeus, criando uma identidade nacional única
caracterizada pela resiliência, criatividade e adaptabilidade. Diversidade regional. Ribeiro fornece uma análise aprofundada das diferentes regiões do Brasil, cada uma com suas características culturais e sociais distintas. Ele discute a região amazônica, o sertão nordestino, o litoral e os centros urbanos do Sul e Sudeste, destacando como fatores geográficos e históricos moldaram as diversas identidades culturais no Brasil. Fases históricas. O livro divide a história do povo brasileiro em diversas fases, desde a era pré-colombiana, passando pelo período colonial e até a contemporaneidade. Ribeiro explica como cada período contribuiu para a formação do psiquismo nacional brasileiro. Análise social e cultural. Ribeiro combina estudos rigorosos com escrita acessível para explicar conceitos antropológicos e sociológicos complexos. Ele usa exemplos vívidos e anedotas pessoais para dar vida às teorias e eventos históricos discutidos no livro, tornando-o atraente para um público amplo. Visão para o futuro do Brasil. Ribeiro está profundamente preocupado com o futuro do Brasil e defende políticas que promovam a justiça social e a inclusão. Ele imagina um país onde a diversidade cultural e racial se torne uma base para a unidade e a força, e destaca a importância de abordar as injustiças históricas para concretizar todo o potencial do Brasil. Esse foi o nosso resumo do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Esperamos que tenha te ajudado.